Aconteceu essa semana a primeira audiência sobre o caso do bebê João Victor, que na época estava com 7 meses e havia sido encaminhado a Porto Velho, com 4 fraturas, 2 nas pernas e 2 nos antebraços, um trauma no tórax. O bebê retornou a Cacoal, onde foi examinado pelo ortopedista Marcos Eduardo Fernandes, que fez uma nova avaliação e nos informou que a criança veio à capital com gesso nas pernas e talo nos braços. E já, aqui na cidade, fez uma nova alinhação no antebraço esquerdo e tem um bom prognóstico. João Victor, de 10 meses, e sua irmã Cauane, de 2 anos, encontram-se afastados da mãe por ordem judicial e, no momento, estão no abrigo da cidade. O padrasto, Jackson Neves Miranda, está detido no presídio de Cacoal. De acordo com a defesa, foi pedido à Justiça que Jackson respondesse o processo em liberdade. E o advogado de defesa, Antônio Paulo dos Santos, dá explicações sobre o caso. Nós tivemos hoje uma audiência esclarecedora, antes de mais nada, mas não tratando ainda do mérito da questão. Quer dizer, não definindo hoje, afinal de contas, a quem pode ser atribuída a culpa por este acontecimento. O que ocorreu foi que, como advogados, o escritório providenciou um pedido de revogação da prisão a que ele está submetido atualmente, inclusive correndo riscos dentro do presídio, em razão do próprio fato, em razão de, infelizmente, alguns comentários muito pouco, não somente confiáveis, mas às vezes responsáveis por parte de alguns membros da imprensa, que já o condenaram antes mesmo dele poder se manifestar através dos seus advogados, antes mesmo das provas serem produzidas nos autos. Hoje, esse rapaz, que tem apenas 18 anos de idade, com nenhuma experiência de vida, com uma vida ilibada até agora, isso todos os seus vizinhos assim o atestam, é tido na cidade como um monstro. E desta forma ele foi chamado diante de uma emissora de televisão. Mas hoje, na verdade, o que o juiz procurou fazer, o doutor Carlos Negreiros, foi até muito consciencioso, ouvindo, evidentemente, ou tendo conhecimento do que tinha acontecido no inquérito até agora, e depois das inúmeras declarações que o escritório levou até ele, informando a personalidade do acusado, informando inclusive de que forma ele tratava essas crianças, como é que era o convívio desta família, ele achou por bem ouvir as testemunhas, ouvir a vítima, ou aquela que se diz vítima, né, a mãe das crianças, e também ouvir o próprio Jackson, para que ele manifestasse um pouco o seu pensamento a respeito desse tema. Terminada esta audiência, ele ainda, em razão do clamor público que essas notícias todas têm ocasionado, ele entendeu que ainda não era hora de providenciar a soltura, o que evidentemente vai fazer com que nós encaminhemos um pedido de habeas corpus ao Tribunal de Justiça, porque nós entendemos, em primeiro lugar, que não existe um condenado para estar preso. Não, uma pessoa somente deve estar presa depois de condenada. E a lei determina algumas situações em que a pessoa pode ser presa preventivamente. E nós entendemos que não é o caso. Esse rapaz tem domicílio certo, esse rapaz não está atemorizando testemunhas, esse rapaz não está procurando se furtar à aplicação da lei. Ele simplesmente está sendo acusado sem que que ainda não haja uma prova definitiva contra ele, né? Mas eu posso adiantar para vocês que ninguém, nem ele diz que cometeu o delito, nem mesmo a mãe afirmou que foi ele que bateu na criança, ou que produziu efetivamente aquele resultado nas crianças. A única coisa que se pode dizer e que ela presenciou foi que a criança estava chorando no colo dele enquanto ele acalentava. Mas com certeza
ela não pode dizer se ele estava acalentando, porque a criança estava chorando. Então, efetivamente, nós não temos hoje, nós temos indícios. Nós temos uma possibilidade de que este fato ocorreu e que o Jackson teria cometido. Mas apenas uma possibilidade. Os fatos ainda não estão provados. E isso é que eu queria deixar bem claro. A prova ocorrerá somente depois da audiência de instrução e julgamento, que ainda não ocorreu. E a respeito da criança? Ela sofreu as lesões em um determinado dia da semana, mas só foi registrado pela polícia quase uma semana depois. Por que essa criança não teria sido encaminhada a um hospital? Ou por que ninguém da Redondeza foi comunicada que a criança estava com problema físico ali na hora? Esse é um mistério que talvez somente a mãe possa responder. Em primeiro lugar, que nós não temos, ainda não vi nos autos o laudo, né, definitivo, que o laudo vai nos determinar, inclusive, a época aproximada, né, das lesões sofridas pelo menor. Por enquanto, nós temos apenas informações vagas a respeito disso. Nós sabemos que existe lesão nas crianças. Quando isso ocorreu? Ou quem teria ocasionado as lesões dessas crianças? Hoje nós só temos um dos suspeitos pagando por isso. Porque quando não se sabe, quando ninguém viu, quando ninguém presenciou esses fatos, e alguém está sofrendo em relação a isso, nós podemos afirmar que apenas um dos suspeitos está sofrendo. Suspeito porque estava na casa. Afinal, era, entre aspas, o pai das crianças. Mas não era só. E ninguém viu como o fato ocorreu. A minha experiência me faz lembrar a todos que pensemos um pouco sobre esse fato. Um fato que, dada a sua peculiaridade, pode nos levar a um julgamento precipitado absolutamente errado.